Já podemos começar já, né? Sim, então obrigado, gente. Deixa eu passar um minuto mesmo, para ver se dá um tempo de Boaz chegar. Não deu certo. Mas podemos começar, tá? Valeu. Bom dia, meus amados irmãos. Quão bom é estar na casa do Senhor. Gostaria de saudar todos os irmãos aqui presentes e os que estão nos assistindo através da transmissão do YouTube com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, louvado, exaltado seja sempre o Teu nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs. Deus, perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, sejam elas cometidas consciente ou inconscientemente, Senhor. Glória ao Teu Filho Jesus, que morreu por nós e ressuscitou para nos perdoar dos nossos pecados, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada por este dia, Deus. Que o Senhor abençoe cada aluno que está aqui na CBD, cada professor, que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, para que venhamos aprender mais de Ti, Senhor. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé e abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Vamos todos juntos? Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Amém. Vamos louvar, meus irmãos? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas enjeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas enjeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga da luz da sua doce graça e nos fazia. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Cantamos com alegria, porque a oferta pela culpa ele ofereceu. Cantamos com fé, de que assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Que ele é o primeiro, mas que assim como ele, nós também venceremos a morte. Cantamos com essa fé, com essa alegria e com todo esse ar saindo do nosso peito. Amém? Engrandecendo ao nome do Senhor e exaltando o nome desse Senhor.
igreja pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu gostaria de convidar o presbítero Luiz Henrique, que hoje trará a nossa devocional. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Irmãos, eu peço que abram no livro de Isaías, no capítulo 37. Isaías, capítulo 37. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 7 e depois versículos 22 e 23. Eu lerei, os irmãos acompanham, por favor. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, a Sebna, o escrivão, e aos anciãos dos sacerdotes, e aos anciãos dos sacerdotes, com vestes de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais lhe dissessem: assim diz Ezequias, esse dia é dia de angústia, de castigo e de opróbrio, porque filhos são chegados à hora de nascer, e não há força para dá-los à luz. Porventura, o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenderá as palavras que o Senhor ouviu. Faze, pois, tuas orações pelos que ainda se subsistem. Foram, pois, os servos do rei Ezequias ter com Isaías. Isaías lhes disse: dizei isto ao vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu o farei cair morto à espada. No versículo 22 e 23, assim diz: esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Senhor, exaltado é o Senhor, Pai, como bem cantamos agora há pouco. O Senhor é grandioso, o Senhor é formoso e misericordioso. Agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estarmos juntos aqui, lendo a Tua palavra, abrindo o Teu livro, consultando os Teus conselhos. Senhor, capacita-me para que, da mesma forma como eu fui edificado, os meus irmãos também sejam edificados. Ser comigo servo, ó Pai, apenas servo, mas que eu possa ser usado por Ti. Por isso, reveste-me do Teu poder, poder do Espírito, para que eu possa repassar a mensagem que o Senhor quer. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu intitulei essa breve meditação. Eu gostaria de ter lido todo o capítulo 37. Seria muito importante, porque existem detalhes importantes que podemos, sim, aplicar em nossa vida. Mas eu preferi fazer menção a estes versículos, poucos versículos, para tratar sobre hoje o que intitulei de Maranata, e darmos o real sentido, o verdadeiro sentido dessa palavra, Maranata. Aqui eu quero dividir essa breve exposição em 3 blocos: as afrontas que os ímpios fazem, a reação dos justos e a resposta de Deus. Então, hoje vamos meditar a respeito desse período em que Ezequias vivenciou. Um período nada fácil. Um período que
exigiu muito da fé, da perseverança, da resiliência e da força que só vem de Deus. Mas Ezequias nos ensina uma lição muito importante: a consulta a Deus. O fato de levarmos a Deus em súplicas as nossas ansiedades, levarmos a Deus as lutas que temos aqui enquanto estamos peregrinando neste mundo. E aqui o rei Ezequias, pela segunda vez, é afrontado. Se os irmãos forem olhar no capítulo 36 desse mesmo livro, aqui os irmãos vão encontrar Senaqueribe, que é o rei da Síria, mandando o seu comandante, o oficial, Rabsaqué, para que chegasse ali perto do aqueduto, na parte superior do açude, próximo a Jerusalém, e lá ele começasse a fazer uma série de afrontas ao povo de Deus, a Judá. Ele se gaba por ser um rei muito poderoso, ele se gaba por ter derrotado vários exércitos, por ter conquistado várias cidades fortificadas, e ele acaba mandando essa mensagem para o rei Ezequias, dizendo: quem é esse Deus a quem o teu povo serve? Estou aqui parafraseando, porque no capítulo 36 ele diz assim: é nesse Deus que você confia? É esse Deus que vocês acabaram levantando um templo e oferecendo sacrifícios e holocaustos? Esse Deus não te livrou. Esse Deus a quem o Senhor é exaltado não tem poder sobre mim. Assim era o que achava o rei Senaqueribe à época. Se vocês voltarem aí, por favor, irmãos, no capítulo 36, para sermos fiéis à palavra, vejam que no versículo 4, é quando Rabsaqué, o enviado do rei da Síria, afronta Ezequias e ao Senhor Deus, dizendo: Rabsaqué lhes disse: dizei a Ezequias, veja a afronta, a primeira já começa logo aí. Ele trata o rei da Síria como sumo rei. Agora ele se refere a Ezequias apenas como Ezequias. Não o respeita pelo cargo, pela posição que Ezequias tem. Então isso por si só já é uma afronta, já é um tom de humilhação. E assim diz o sumo rei da Síria: que confiança é essa em que te estribas? Bem posso dizer-te que teu conselho e poder para a guerra não passam de vãs palavras. Em quem, pois, agora confias para que rebeles contra mim? E aí ele vai fazer um relato. Na época, o Egito já não era mais aquela nação poderosa. E existe uma passagem aqui nesse mesmo capítulo que o rei da Síria, no caso Rabsaqué, o oficial, diz assim: mesmo se eu lhe der 2.000 cavalos, vocês não terão exércitos suficientes para montar nesses cavalos. É como se fosse uma humilhação tão grande o fato de que, primeiro, o Judá não tinha esse preparo de cavalheiros. Isso eles se aproveitavam do exército do Egito para que fossem combater. Então, uma forma de humilhar: olha, mesmo que eu dê a vocês 2.000 cavalos, não vai ter gente para montar esses cavalos e combater a guerra contra o rei da Síria. Aí no versículo 8 diz: ora, pois, empenha-te com meu senhor, rei da Síria, e dar-te-ei 2.000 cavalos, isso que acabei de falar, se de tua parte achares cavaleiros para os montar. Como, pois, se não podes afugentar um só capitão dos menores dos servos do meu senhor, confias no Egito por causa dos carros e cavaleiros? Agora, acaso, subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruir? Pois o Senhor mesmo me disse: sobe contra a terra e destrói-a. Aqui está um fato importante, irmãos. É um fato que devemos sempre lembrar em nossas lutas, em nossas peregrinações, em nossas aflições. Deus está. E Deus foi quem provocou e quem permitiu. Foi Deus quem permitiu que o rei da Síria, e Deus havia prometido anteriormente,
que o rei da Síria iria assolar, iria afrontar a Israel, Jerusalém. Então ele aqui está usando, veja que o oficial Rabsaqué, além de ser muito astuto e muito soberbo, né, ao afrontar a Jerusalém, o rei Ezequias, e afrontar ao Deus vivo, ele também conhecia da palavra. Mais à frente, os oficiais do rei Ezequias, eles vão pedir, os oficiais Eliaquim, Sebna e Joá, vão pedir que não fale em aramaico aos teus servos, mas que fale na língua judaica. Isso porque, na época, o aramaico é como se fosse hoje a língua inglesa. É a língua internacional para tratados diplomáticos, para o comércio. E por que esses oficiais do rei Ezequias pediram para que não falasse em aramaico, ou em judaico, mas sim em aramaico? Para que a população, lembre, eles estavam ali no açude, estavam ali no aqueduto, e é um local muito povoado. Então, toda a população estava ali ouvindo a afronta. E esses oficiais tinham receio que a população fraquejasse na sua fé. Mas, ainda assim, mais uma afronta, Rabsaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e disse, no capítulo 14, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar. Nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvido a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Veja que Rabsaqué, falando em nome do rei da Síria, Sinaqueribe, ele está usando da mesma estratégia que Satanás usou com Jesus no deserto, que se curvares a mim, eu te darei todos os reinos. Foi assim que Satanás fez com o nosso Senhor. E é exatamente isso que o rei da Síria está fazendo para com o povo de Jerusalém. Então, voltando ao nosso texto, aqui nós encontramos que, da mesma forma, lá no capítulo 36, a reação foi o silêncio. Muitas vezes, e aqui eu quero tratar sobre o tempo, aqui eu quero tratar sobre Maranata. É muito difícil a gente esperar, é muito difícil a gente se conter, é muito difícil a gente resistir àquelas ofensas que continuamente estamos enfrentando todo dia, seja no nosso trabalho, seja nas nossas relações, seja em qualquer lugar, até mesmo dentro da família. É muito difícil nós respondermos e reagirmos com o silêncio. No capítulo 36, o rei Ezequias ordenou aos seus comandantes que nada lhe fosse respondido às afrontas do rei da Síria. Ele apenas ficou em silêncio, assim como todo o povo, e lamentaram. Só que não ficou por isso. Ficaram em silêncio, lamentaram, mas foram procurar a Deus no seu santo templo. Eles recorreram a Deus em oração, se vestiram de pano de saco, rasgaram suas vestes, né? E esse gesto de rasgar as vestes, meus irmãos, é muito representativo, porque quando a gente fala que rasgamos as nossas vestes, nós estamos quebrantados, nós estamos abatidos. É uma expressão de abatimento, de lamento. E o quanto que o rei Ezequias ficou abatido junto com seus oficiais e com todo o povo. Então, o fato de rasgarmos as vestes é a gente deixar de lado toda a futilidade dos cargos, a vaidade, o status, e se vestir de pano de saco é uma referência à humildade que devemos nos aproximar de Deus. Reconhecendo primeiro o seu senhorio,
reconhecendo a sua grandeza, reconhecendo que Ele tem um domínio sobre tudo e sobre todos, reconhecendo que tudo que acontece está devidamente planejado por Deus. E isso era para nos trazer consolo, é para nos trazer paz, é de nos livrar da ansiedade. E aqui no capítulo 37, o rei Ezequias pede que os seus oficiais procurem ao profeta Isaías e que esse possa aqui fazer orações a respeito daquele povo que é o remanescente. Vejam, está aqui numa época em que as cidades foram destruídas, em que pessoas morreram, que as pessoas estavam aflitas, deprimidas, angustiadas. E aí o rei Ezequias pede para os seus oficiais: vistam-se de panos de saco e procurem ao profeta Isaías, porque o profeta Isaías aqui será usado como boca de Deus. E assim os seus servos fizeram. Isaías, no versículo 6, lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: não temas por causa das palavras que ouviste. Ouviste de quem? De Senaqueribe, através do seu comandante, Rabsaqué, as afrontas. Não temas. Não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que meterei nele um espírito. Veja só a primeira resposta que Deus dá ao povo de Deus. Meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Irmãos, temos que confessar que essa primeira resposta de Deus é uma resposta que exige muita fé, muita confiança. Porque diante das afrontas do império que dominava naquela época, o Império Assírio, Deus simplesmente diz assim: não temas, eu porei nele o Espírito. Eu imagino o rei Ezequias ouvindo essas palavras do profeta Isaías. Tá, o Senhor disse que vai botar um Espírito, então tudo bem, você vai botar. Mas eu imagino que ele estava imaginando o seguinte: que o Senhor vai enviar os exércitos do Egito, para combater o rei da Síria, e aí vai ficar tudo bem. Mas não foi isso que Deus respondeu. E aí, seguindo no versículo 8, voltou, pois, Rabsaqué, encontrou o rei da Síria, pelejando contra Líbina. E aqui vai vindo um relato, irmãos, que não quero aqui me demorar, mas é um relato em que o rei da Síria estava combatendo agora uma outra batalha, né, agora em Líbina, e o rei ouviu que a respeito de Tiraca era o rei da Etiópia. E aí os oficiais do rei da Síria, preocupados com a repercussão dessa batalha, é como se o rei da Síria tirasse um pouquinho os olhos, né, de Jerusalém. E os oficiais temiam que Jerusalém, ao saber disso, se revoltasse, se rebelasse e fosse ao combate contra o rei da Síria. Mas, ao mesmo tempo, o rei da Síria pediu para que os seus oficiais dissessem assim: olha, eu estou aqui guerreando contra o rei da Etiópia, mas não venham com ideia não, nem venham querendo agir contra mim. E ele começa mais uma série de afronta contra o povo de Deus, quando ele diz assim, no capítulo 10, assim falareis a Ezequias, rei de Judá, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo, Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Veja que afronta, viu? Ele vai começar novamente a afrontar a Deus. E toda afronta, irmãos, eu quero que os irmãos meditem sobre isso. Toda afronta que sofremos dos ímpios, ela tem por objetivo nos afastar de Deus. Esse é o objetivo
que o mundo acaba nos afrontando diversas vezes, querendo nos envergonhar, nos desprezar, é com o fim e o propósito de nos afastarmos de Deus. Vejam que no capítulo 36, a primeira tentativa foi fracassada do rei da Síria, porque ao invés de se afastar de Deus, o povo buscou a Deus, ficou em silêncio, se resguardou e foi buscar a Deus. Aqui, mais uma vez, vocês vão ver que fracassou. Isso é um sinal de um povo que estava dependendo de Deus, e principalmente de um rei que dependia totalmente de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós buscamos aqui lideranças, sejam lideranças eclesiásticas, lideranças políticas, lideranças em grêmio, lideranças nas funções, nos seus empregos, né? E nós somos tendenciosos a buscarmos aqueles mais preparados, mais eloquentes, aqueles que são mais dinâmicos no trato, que sabem tratar as pessoas, dar dinamicidade, que sabem fazer com que tudo gire, que a engrenagem rode. E nós podemos incorrer num grave e perigoso erro. Muitas vezes nós colocamos em papéis de liderança pessoas que não são dependentes de Deus. Eu quero motivar aos irmãos a refletir sobre isso. Busquem por indicações em liderança, sejam elas políticas, eclesiásticas, sejam elas em suas funções, mas que pessoas que sejam dependentes de Deus. Que se humilhem perante o Senhor e digam: Senhor, eu não sei, eu não tenho capacidade alguma. Que rasguem os seus corações, que retirem todo o status, toda a soberba, toda a vaidade e se humilhem perante o trono de Deus e que esperem a resposta de Deus. Esperar a resposta de Deus, muitas vezes, meus irmãos, dói, machuca, nos causa aflição, mas Deus responde. A palavra de Deus está farta, Ele responde. Da forma, do meio, segundo a vontade dEle, usando de todos os seus instrumentos, mas Ele responde. Então, continua. O rei da Síria continua a afronta. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que tu te livrarias? Está falando com o rei Ezequias. E aí ele vai relatar os seus feitos. Engraçado que ele tem um registro sobre isso do rei Senaqueribe, eu acredito que é verdadeiro, em que ele, ao relatar esses feitos, ele diz que conquistou as cidades de Judá, cercou as cidades de Judá, as 46 cidades, né? E aí ele se gaba dizendo que cercou o reino de Judá como quem cerca a um passarinho, a uma pomba numa gaiola. E para por aí. Ele simplesmente para por aí, o seu relato. Então, assim, para quem lê uma primeira vez, assim, uau, esse rei é poderoso, esse rei é vencedor, conquistou 46 cidades de Judá, então ele é poderoso mesmo. Tanto é que ele relata que o poderio do seu exército era tão grande que o pisar da sola dos seus pés faziam com que os riachos do Egito se secassem. Veja que soberba, né? Se achava. Então, quando ele fala sobre essa afronta e esses relatos, esses grandes feitos, é porque os reis, na época, gostavam de falar das suas glórias, né? Era pomposo falar sobre isso. Só que a versão divina é totalmente diferente. Totalmente diferente, meus irmãos. E isso nos encoraja, mais uma vez, a termos paciência para ouvir a resposta de Deus, a esperarmos em Deus. Lembre-se do tema de hoje, Maranata, e ao final vocês vão entender o porquê que eu resolvi intitular essa breve exposição. No relato divino, diz que
Me acompanhem, por favor. No versículo, a partir do versículo 21, quando o profeta Isaías conforta Ezequias. Na verdade, essa é a resposta de Deus à oração que Ezequias fez, mas para manter o contexto com o qual eu narrei agora, o rei Sinaqueribe se gabava, que circuncidava ali as cidades de Judá, como se ficar ao redor de uma pomba dentro de uma gaiola, mas aí vem falando. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: visto que me pediste acerca de Sinaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem. A virgem. O que é que significa esse termo? A virgem quer dizer inviolada. Aqui você não vai entrar, não. Aqui você não tem acesso, Sinaqueribe. Então, a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Você mexeu com gente grande, você mexeu com gente poderosa. Essa é a resposta de Deus à oração de Ezequias. Agora eu quero tratar a respeito deste servo do Deus vivo, Ezequias. Ele que, ao invés de, lá no capítulo 36, responder de forma até temerária, irresponsável, a afronta que o rei da Síria tinha feito, ele orientou: vamos ficar todos em silêncio e vamos lamentar, e vamos buscar a Deus, buscar por seus conselhos eternos, que são melhores do que os nossos, e vamos nos consolar na resposta. E a oração de Ezequias agora, no capítulo 37, tem uma reação diferente, meus irmãos, do capítulo 36. Aqui ele rasga o coração, mas ele ora interessado na glória de Deus. Veja a oração. Tendo Ezequias, no versículo 14, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Leu-a, então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou ao Senhor, dizendo: veja, essa carta que ele recebeu das mãos dos mensageiros é a carta de quem, irmãos? Da afronta do rei da Síria, que enviou através dos seus mensageiros. E qual foi a reação do rei Ezequias? Ele leu, primeiro ele leu, recebeu, leu e subiu à casa do Senhor. Ele foi para a igreja, ele foi para o templo. E lá ele abriu essa carta, e lá ele leu essa carta. É como se ele dissesse: Senhor, primeiro ele reconheceu a glória de Deus. Veja como ele orou: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. O que é que ele está fazendo aqui? Reconhecendo a glória de Deus. Não é assim que fazemos quando nós temos carinho, amor, respeito por aquele que tem autoridade, ou por aquele que tem uma grande estima conosco? A gente age com lisonjas, a gente age adjetivando, de forma a reconhecer a quem nós estamos dirigindo a nossa voz. E assim o rei Ezequias fez. E ele continua: inclina ao Senhor os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Sinaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra.
Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu é o Senhor. Aqui ele reconhece a glória a quem ele está recorrendo, o auxílio, o refúgio, e ele vai se esconder em Deus. Ele vai recorrer a Deus. Ele vai querer ardentemente, irmãos, ouvir os conselhos de Deus. O que é que Deus tem para responder? E ele termina da mesma forma: que toda glória, que toda honra sejam dados a Deus. Muitas vezes nós, de forma até automática, quando passamos por dificuldades, e aí a gente lembra que, como servos do Deus vivo, nós somos chamados a orar sem cessar. Orar sem cessar. Só que, muitas vezes, o orar sem cessar é quando as coisas não vão bem. Lá em casa, no emprego, na família, nas finanças, na saúde. Aí a gente lembra de orar. Mas ainda assim, nós incorremos, eu já incorri, certamente os irmãos já incorreram nesse grave erro. Nós, ao pedirmos e ao orarmos a Deus, pedimos subitamente: Senhor, me ajude. Muitas vezes tratamos Deus como se fosse um garçom, meus irmãos. Como se ele viesse e disse: seu pedido, por favor. E não é dessa forma que devemos nos colocar diante do Deus vivo. Nós devemos glorificar. Tanto é que na oração que o nosso Senhor Jesus nos ensina: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, primeiro reconhecemos a glória do nome, que é sobre todo nome. Nós devemos exaltar, cantamos agora há pouco, a exaltação a Deus. Nós devemos começar toda a oração com exaltação. E aí vem uma observação, um breve parênteses. Por que é que nos nossos cultos, nós iniciamos os nossos cultos com uma oração de adoração? Por quê? É porque nós somos reformados, tradicionais? É porque temos uma liturgia a cumprir, simplesmente? Não, meus irmãos. Simplesmente porque faz todo o sentido. Reconhecermos primeiramente a glória de Deus, adorá-lo, falando: Senhor, o Senhor é belo, o Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, o Senhor governa tudo e a todos. É dessa forma que devemos nos aproximar de Deus, meus irmãos, e não tratá-lo como garçom, porque ele não é nosso garçom. Nós somos servos. Não cabe a nós, servos, sermos maiores que o nosso Senhor, mas sim imitarmos ao nosso Senhor, obedecer ao nosso Senhor. E aí vem a resposta de Deus, que eu li agora há pouco, a respeito da afronta, e o profeta Isaías traz um conforto, um refrigério. Sabe aquelas pessoas que, quando a gente está passando por dificuldades, e nosso pastor Ronildo, ele é uma bênção, ele é muito utilizado, assim como vocês, irmãos, devem ser bênçãos uns para com os outros, devem aconselhar uns aos outros, usando a palavra de Deus, seja para motivar, para estimular, a perseverar na fé, como também a exortação, que possamos também receber a exortação em amor. Mas é tão bom quando a gente recebe uma palavra quando estamos em sofrimento. Não é aquela palavra que vem alisar nossa cabeça, mas é aquela palavra que nos traz a paz que excede a todo entendimento. É o enviado do Senhor Jesus Cristo que vai à nossa casa, que nos envia uma mensagem, que nos liga, que se importa conosco. Como se fossem máscaras de Deus. É Deus se mostrando ali através das pessoas o seu cuidado, o seu zelo, o seu amor, o seu refrigério. E aí, no versículo 24,
Assim diz: por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste. Aqui é o profeta comunicando a Ezequias a respeito das afrontas que o rei da Síria cometeu. Diz assim: com a multidão dos meus carros subi ao cimo. Aqui o profeta e o Senhor Deus começa uma série de humilhações a Senaqueribe. Do versículo 22, vocês podem reparar e depois ler com mais paciência em casa, do versículo 22 ao 29, Deus humilha Senaqueribe. Bota para lá. Por meio dos teus servos afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano deitarei abaixo os seus altos cedros e os ciprestes escolhidos. Chegarei ao seu mais alto cimo, ao seu denso e fértil pomar. Cavei e bebi as águas, e com a planta de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Quem está dizendo isso? Deus. Já desde os dias remotos o tinha planejado? Acaso não sabes disso? Tem, se eu não me engano, é no Salmos 76. Vamos abrir, irmãos, Salmo 76, para não falharmos aqui. Salmo 76. Deixa eu só confirmar aqui, porque apagou onde eu estou seguindo. Mas é uma passagem que fala sobre que até a ira dos homens, ela é utilizada dentro dos planos de Deus. – 76:10, muito obrigado. Vocês são bênção, me ajudam. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Ou seja, Deus já tinha programado tudo o que iria acontecer com o reino de Judá, com Jerusalém, e até mesmo com as ações e as afrontas do rei da Síria, Senaqueribe. E aí ele continua: agora, porém, as faço executar. E eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Não foi você, Senaqueribe, fui eu, o Senhor Deus. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados, tornados-se como a erva do campo e a erva verde e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Agora o bicho pegou. Agora a coisa ficou séria. E é bom, e é reconfortante para mim. Eu fui muito edificado com essa palavra há algumas semanas, e a minha oração é que, da mesma forma que eu fui,